Meu nome é Mariana Vidal, mas por muito tempo eu fui tantas outras coisas além de mim mesma. Fui a filha de Dona Lúcia, orgulho da família simples do bairro São Clemente. Fui a esposa perfeita de um advogado promissor, Gabriel Mendes, o genro que toda mãe pediu a Deus. Fui a arquiteta de talento desperdiçado, aquela que deixou o próprio sonho adormecer em nome da harmonia, da tradição, da paz. Mas aquela noite, foi o marco. A noite em que tudo se partiu, mas também a noite em que eu finalmente comecei a me enxergar de verdade. Nunca pensei que a minha vida pudesse mudar em questão de minutos, que um bolo de aniversário pudesse se tornar um divisor de águas e que um brinde aparentemente inofensivo seria, na verdade, o estopim de uma revolução silenciosa dentro de mim. Eu tinha acabado de completar 34 anos. 34. Uma idade em que eu achava que já sabia tudo sobre quem eu era, sobre para onde estava indo. Engano meu. Naquela sexta-feira, a mesa estava posta com todo o requinte que a família Mendes sabia exibir: talheres de prata, taças de cristal, arranjos de orquídeas brancas que jamais teríamos na minha casa de infância. O restaurante Le Classique era caro, intimidante, repleto de pessoas que se cumprimentavam com beijos no ar e frases sussurradas. Eu olhava para cada rosto, tentando encontrar ali algum traço de intimidade. Em vão. A maioria era formada por conhecidos do Gabriel, colegas do escritório, clientes importantes, a nata da elite carioca. Minha mãe, coitada, sentava num canto da mesa, ajeitando as mãos nervosas no colo, como se quisesse esconder as unhas roídas pelo trabalho de costureira. Meu pai, seu Paulo, usava o único terno que tínhamos em casa, comprado para o meu casamento, já um pouco apertado na barriga, mas vestindo-o com a mesma dignidade de sempre. Ele sorria para mim de longe, como se dissesse que tudo estava bem, mesmo quando eu sabia que ele não gostava daquele ambiente. O aniversário era meu, mas a festa era deles. De Gabriel, de sua mãe Cecília. Ah, Cecília, sempre impecável, sempre glacial. E de todos aqueles que me observavam como quem avalia uma peça de mobiliário nova no ambiente. O presente mais caro da noite foi dado pela sogra, um colar, de esmeraldas, seguido de uma frase sussurrada ao pé do ouvido. Agora sim, você parece uma Mendes de verdade. Eu apenas sorri, porque ali era o que se esperava de mim. Sorrir, agradecer, ser dócil, encaixada. Quando o garçom trouxe o bolo, não era meu sabor preferido, mas ninguém perguntou. Champanhe para todos! Cecília anunciou e todos ergueram as taças em direção à minha cabeça. Senti o olhar dela me atravessar, como se dissesse: agora você faz parte desse mundo. Gabriel sorriu, seguro, tirou o celular do bolso e começou a gravar tudo para os stories. Eu, presa num vestido que nunca teria escolhido, com os saltos que mal me deixavam andar, só queria que aquela noite terminasse logo, mas não terminou. Não do jeito que eu esperava. Entre o tilintar das taças e o burburinho dos convidados, Cecília se levantou. Sua voz, polida e cortante, ecoou pelo salão. Quero fazer um brinde à nossa querida Mariana, uma moça de origem simples, mas que aprendeu muito bem a conviver no nosso círculo. Afinal, até diamantes precisam ser lapidados, não é mesmo? Alguns sorriram, outros apenas desviaram o olhar. Senti meu rosto arder, a humilhação escorrendo por dentro como cera de vela. Gabriel riu, achando graça da piada, e foi aí que percebi. Talvez ele nunca tivesse me defendido de verdade. Talvez, para ele, eu fosse mesmo só um adereço bonito, um troféu a ser exibido. Meu pai, lá no canto, desviou os olhos, engolindo em seco. Minha mãe tentou sorrir, sem sucesso. E eu só queria sumir. Foi então que algo em mim rachou. Pela primeira vez, me dei conta de que aquela não era a minha vida. Ou, pelo menos, não era a vida que eu queria viver. Em silêncio, fiz um desejo ao soprar as velas. Que eu tenha coragem para sair daqui, que eu tenha coragem para me encontrar, antes que seja tarde demais. Depois do parabéns, todos voltaram aos seus próprios assuntos. Eu observei cada um daqueles rostos, pensando em como era possível me sentir tão só em meio a tanta gente.
Era como se eu fosse invisível, não uma protagonista, mas uma figurante na história dos outros. Enquanto eu fingia prestar atenção em uma conversa fútil sobre viagens à Europa, vi meu pai se levantar. Ele caminhou até mim, parou ao meu lado e, em voz baixa, disse: Precisar de mim, eu tô aqui, pra tudo. Bastou aquilo para que as lágrimas ameaçassem cair, mas engoli seco, segurando a emoção. Meu pai, com todo o pouco que tinha, sempre foi meu porto seguro. De volta à mesa, Gabriel fez questão de pedir um brinde especial à esposa mais incrível do mundo que teve a sorte de casar comigo. Risadas, olhares de cumplicidade. Me perguntei por um segundo onde estava aquela Mariana cheia de sonhos, que desenhava casas e planejamentos urbanos em cadernos rabiscados, que ria alto sem medo de chamar atenção. O aniversário continuou, mas dentro de mim já não era mais festa. Senti uma urgência pulsando no peito, uma vontade incontrolável de gritar, de correr, de me libertar daquela caixa dourada em que me colocaram. Naquela noite, deitada ao lado de Gabriel, ouvi seu respirar tranquilo e pensei em tudo que tinha perdido para chegar ali. Minha espontaneidade, minhas amizades de infância, o cheiro de pão quente das manhãs no subúrbio, os domingos de feira com meus pais. Lembrei do conselho da minha mãe, sussurrado na infância. Nunca deixe que ninguém te diminua, filha. Você é muito mais do que o que dizem. Peguei o celular e comecei a digitar, como num impulso, um desabafo para mim mesma. Hoje, entendi que não pertenço mais a esse lugar. Mas amanhã vou descobrir para onde pertenço. Preciso me reencontrar. Preciso me salvar. Se você já sentiu algo parecido, se já se viu presa numa vida que não parece sua, quero te dizer que não está sozinha. E se você quiser acompanhar essa história até o fim, se inscreva aqui no canal, porque a minha jornada de autodescoberta está apenas começando. E pode ser que, de alguma forma, ela ajude você a encontrar a sua também. Naquele momento, entre as luzes frias do restaurante e o peso do silêncio, eu prometi a mim mesma: nunca mais serei apenas um figurante. E nem você deveria ser. No dia seguinte ao meu aniversário, acordei cedo, antes do sol nascer. O apartamento estava silencioso, exceto pelo barulho distante do trânsito, abafado pelas janelas duplas que Gabriel fez questão de instalar. Levantei da cama devagar, tentando não acordá-lo, e fui até a varanda. O céu ainda era escuro, com nuvens pesadas de chuva, e as luzes da cidade formavam um tapete dourado que parecia se estender até o infinito. O cheiro do café vindo da cozinha do porteiro, lá embaixo, me fez lembrar das manhãs da minha infância, quando minha mãe acordava antes de todos para fazer pão e café fresquinho. Mas ali, tudo era diferente. Ali, cada gesto parecia calculado. O condomínio tinha regras para tudo: o horário do lixo, o volume da música, até o tipo de planta que podia ter na varanda. Eu, que cresci em casa de quintal, ouvindo rádio alto enquanto lavava roupa com minha mãe, sentia falta até do cheiro de sabão de coco impregnando as mãos. Gabriel acordou pouco depois. Veio até mim com um sorriso, beijou minha testa e já foi perguntando se eu poderia resolver algumas coisas do apartamento naquele dia. A entrega de um tapete novo para a sala, a visita da decoradora para escolher cortinas, a assinatura de uns papéis do seguro. Você sabe como é, Mariana. Eu não tenho tempo para essas coisas. E você organiza tão bem, meu amor. Ele disse distraído, já conferindo as notificações do celular. Agradeci pelo elogio vazio, mas por dentro senti uma pontada de cansaço. Tomei café sozinha, Gabriel saiu apressado, deixando o cheiro do perfume caro pairando pelo corredor. O silêncio depois que ele saiu era quase ensurdecedor. Fui até o escritório, aquele quarto pequeno que um dia sonhei transformar no meu ateliê de arquitetura, mas que acabou virando depósito de caixas e papéis do escritório de advocacia. Sentei-me diante da escrivaninha e abri o notebook. No fundo de uma pasta, ainda guardava meus projetos antigos: casas populares, escolas comunitárias, jardins urbanos, sonhos antigos, congelados. Naquele dia, decidi ligar para minha mãe. Não era algo que eu fazia com frequência. Gabriel dizia que não era bom ficar ouvindo problemas do subúrbio o tempo todo, que eu devia me concentrar em assuntos mais elevados. Mas eu precisava ouvir uma voz familiar.
Ela atendeu, animada, me perguntando como tinha sido a festa, se tinham gostado do vestido que ela fez para mim. Senti um aperto no peito ao mentir, dizendo que sim, que tudo tinha sido lindo, perfeito, que eu estava feliz. Antes de desligar, ela disse: Filha, aparece aqui qualquer dia desses, tá? Sinto sua falta. Respondi que sim, mas já sabia que provavelmente não conseguiria. Gabriel sempre tinha compromissos nos finais de semana. O tempo foi passando, os dias foram se arrastando. Meu trabalho havia sido deixado de lado. Antes, eu era assistente em um escritório de arquitetura pequeno, mas repleto de vida. Adorava visitar obras, conversar com pedreiros, desenhar soluções criativas para clientes sem dinheiro sobrando. Quando casei, Gabriel sugeriu que seria melhor eu me dedicar ao lar, afinal, ele ganhava o suficiente para os dois. Você merece descansar depois de tantos anos de luta, Mariana. Ele dizia, como se eu fosse uma peça frágil de porcelana. No começo, confesso, acreditei. Era gostoso, por um tempo, não precisar me preocupar com contas ou prazos. Mas logo a sensação de inutilidade foi se infiltrando em cada dia. Passei a organizar jantares, festas, a cuidar dos detalhes da casa que ninguém percebia além de mim. O quadro na parede precisava estar milimetricamente alinhado. As flores, sempre frescas. Os talheres, polidos. Cecília, minha sogra, vinha quase todos os sábados para inspecionar tudo. Sempre havia um comentário disfarçado de conselho. Você está fazendo um ótimo trabalho, Mariana. Só acho que poderia trocar a marca do sabão. Esse deixa cheiro de amaciante barato, sabe? Ou então, não se preocupe se não conseguir acertar o ponto do arroz. Isso é questão de berço, minha querida. No meu tempo, as moças aprendiam desde cedo. Cada visita era uma provação. Sorria, agradecia, fingia não me afetar. Às vezes, ia ao banheiro apenas para respirar fundo e evitar as lágrimas. Numa tarde, enquanto organizava as fotos do casamento em um álbum digital, encontrei imagens antigas do meu estágio na faculdade. Me vi sorrindo, os cabelos presos de qualquer jeito, com uma prancheta debaixo do braço e os olhos brilhando. De entusiasmo, senti saudade daquela menina. Pensei no quanto ela sonhava alto. Será que ela me reconheceria hoje? O tempo passou e meu círculo de amizades foi encolhendo. Algumas antigas colegas de faculdade ainda tentavam me chamar para um café, para uma exposição, mas eu quase sempre recusava. Gabriel dizia que aquele grupo não tinha nada a ver com meu novo estilo de vida. Comecei a me sentir deslocada até entre as poucas pessoas que ainda insistiam em me lembrar de quem eu fui. Lembrei de quando aceitei, sem questionar, a sugestão de mudar de visual. Seu cabelo fica tão mais bonito liso, Mariana, dizia Gabriel, e logo marquei progressiva, luzes, tudo para agradar. Os sapatos desconfortáveis, as roupas que nunca escolheria, tudo fazia parte de um figurino que, aos poucos, se tornou minha prisão. Certa noite, Gabriel chegou em casa mais tarde que o habitual. Tinha cheiro de uísque e olhos brilhando de boa de animação. Sentou-se ao meu lado no sofá e começou a falar sobre uma possível promoção, um novo sócio no escritório. Falava com entusiasmo sobre viagens futuras, apartamentos de luxo, carros importados. No meio da conversa, olhou para mim e disse: Você deveria pensar em engravidar, Mariana. Já estamos casados há 4 anos. Está na hora de formar uma família. Minha mãe vai adorar ser avó. Senti um frio na espinha. Não era um pedido, era uma determinação. Sorri, desconversando. Por dentro, senti uma vontade incontrolável de gritar. No sábado seguinte, cedi ao convite da minha mãe e fui visitá-la sozinha. Cheguei ao bairro São Clemente sentindo um alívio inesperado. As ruas eram barulhentas, o cheiro de comida simples enchia o ar. Crianças brincavam descalças. Entrei em casa e fui recebida com um abraço apertado, um carinho de quem não cobra nada em troca. Conversamos a tarde inteira. Ela me mostrou as costuras novas, falou dos vizinhos, das contas que não fechavam, mas sempre com esperança no olhar. Senti inveja daquela força. Antes de ir embora, ela me olhou nos olhos. Filha, não deixa a vida passar assim, não. Você tem talento, tem luz, não apaga essa luz por ninguém, ouviu?
Prometi que não, mas já sabia que aquela promessa era só mais uma entre tantas que fiz a mim mesma. O tempo continuou correndo. As pressões aumentaram. Gabriel começou a trazer amigos do trabalho para jantar, sempre elogiando a decoração, a comida, a sorte que tinha de ter encontrado alguém tão dedicada. Mas eu sabia que o que ele gostava era da ideia de perfeição, da esposa que se encaixava perfeitamente no retrato social. As discussões, quando surgiam, eram sempre abafadas rapidamente. Eu engolia cada palavra, cada insatisfação, para evitar conflitos. Era como se minha vontade fosse irrelevante, um acessório no grande projeto da família Mendes. As poucas vezes que tentei falar sobre meus sonhos, sobre retomar o trabalho ou fazer um curso, fui recebida com desdém. Para quê? Mariana, não precisa se desgastar com isso. Deixa que eu cuido da parte difícil. O ateliê, que um dia sonhei montar, agora era só depósito de caixas vazias e recordações enterradas. Uma noite, sozinha na sala, peguei o álbum de fotos antigas. Fiquei ali, olhando cada imagem, como se pudesse atravessar o tempo e pedir: socorro àquela menina de olhos vivos! Chorei. Chorei em silêncio, para não acordar Gabriel, para não dar motivos para perguntas. Senti uma raiva crescente, mas também um desejo novo. A vontade de reescrever minha história. De dar um novo rumo àquela narrativa que parecia seguir um roteiro imposto por outros. No domingo, acordei decidida a fazer algo diferente. Preparei um café da manhã especial para mim, vesti a roupa que mais gostava, mesmo que não fosse apropriada, e fui até uma praça próxima com meu caderno de desenhos. Passei horas ali, observando as pessoas, desenhando rostos, registrando o movimento da cidade. Senti, pela primeira vez em muito tempo, uma alegria simples, uma centelha de vida, um sopro de esperança. Voltei para casa leve, com um sorriso tímido, como quem reencontra uma parte perdida de si mesma. Aos poucos, fui permitindo pequenas rebeldias. Voltei a ler livros de arquitetura, comecei a caminhar sozinha pelo bairro, a conversar com antigos colegas pelo WhatsApp. Tudo discretamente, para não causar conflitos. Mas dentro de mim, uma tempestade se armava. Eu sabia que não poderia continuar assim para sempre. Sabia que, cedo ou tarde, o confronto viria. O que eu ainda não sabia era o quanto custaria finalmente dizer não e o quanto, apesar de tudo, valeria a pena. O verão chegou mais cedo naquele ano. O calor era sufocante, não só lá fora, mas dentro de casa também. Era como se o ar estivesse pesado de não ditos, de vontades reprimidas, de medos que eu nem sabia que tinha. Gabriel passava cada vez menos tempo em casa. Suas noites no escritório se prolongavam e os jantares silenciosos tornaram-se regra. Eu quase agradecia pela solidão, porque nos poucos momentos em que ele aparecia, sua presença parecia ocupar todos os espaços, deixando para mim apenas as migalhas. Foi numa quinta-feira, dessas em que a cidade parece nunca dormir, que tudo começou a desmoronar de verdade. Gabriel saiu cedo, sem se despedir, deixando um bilhete sobre a mesa. Preciso que você assine os documentos do seguro hoje. A Cecília vem para o almoço. Lembre-se de comprar salmão. Eu li o recado como quem lê uma sentença de rotina. Fui ao mercado, organizei tudo, deixei a casa impecável para a inspeção da sogra. Ela chegou pontual, com um vestido bege, sem um amasso sequer e aquele olhar de quem está sempre medindo os outros. Sentou-se à mesa e, antes mesmo da primeira garfada, começou. Mariana, tenho conversado com Gabriel sobre o futuro de vocês. Ele está muito ocupado, estressado, precisa de uma esposa mais presente, mais compreensiva. Você já pensou em procurar ajuda para se adaptar melhor à rotina dele? Uma terapia, talvez? Por um segundo, achei que era preocupação genuína, mas, conhecendo Cecília, logo entendi. Não era cuidado, era crítica. Mais uma. Fingi que não ouvi. Mudei de assunto, tentei não transparecer a raiva que me queimava por dentro. Naquela noite, sozinha no quarto, não consegui dormir. As palavras da sogra ecoavam na minha cabeça, misturadas a memórias de conversas antigas. Com Gabriel, todas elas carregadas de pequenas ordens, de correções, de sugestões que, no fundo, eram comandos. Senti uma tristeza tão funda que, pela primeira vez, desejei de verdade desaparecer.
Foi então que meu celular apitou. Era uma mensagem da Carol, minha amiga dos tempos de faculdade, aquela que eu já quase não via. Mari, vi uma vaga para arquiteta num projeto social incrível. Sua cara. Já sei que vai dizer que não tem tempo, mas acho que você deveria tentar. Você ainda desenha? Por um instante, hesitei em responder. O impulso foi mentir, dizer que estava bem, que não precisava de nada. Mas, de repente, fui honesta. Sinto falta disso, Carol. Não lembro mais quem sou. Ela respondeu em segundos. Dá tempo de lembrar, sim. Não some de você mesma. Chorei baixinho. Aquela mensagem foi como um puxão. Fiquei ali, encarando. O teto pensando em tudo que eu tinha deixado para trás. Pensei no meu ateliê de caixas, na Mariana de sorriso fácil, nos projetos que jamais saíram do papel. E decidi que precisava de ar, de vida, de qualquer coisa que me tirasse daquela inércia. Na manhã seguinte, antes mesmo do café, fui até o escritório do apartamento e, pela primeira vez em meses, abri meu caderno de desenhos. As mãos estavam trêmulas, mas as ideias ainda estavam ali, adormecidas, esperando um sinal. Desenhei a fachada de uma escola, bancos na praça, janelas largas, cheias de luz. Desenhei e chorei de novo, sentindo o coração pulsar de esperança. Quando Gabriel chegou naquela noite, me encontrou sentada no chão do escritório, rodeada de papéis. "O que é isso?" ele perguntou, com um sorriso irônico. "Estou desenhando." "Pra quê? Você não vai trabalhar fora, Mariana. Precisa focar em casa." Olha o tanto de coisa que já deixou de lado por causa dessas distrações. A raiva me subiu à cabeça. Levantei, encarei-o de frente e disse: "Eu não sou uma distração, Gabriel. Eu sou uma pessoa. Tenho sonhos, vontades, limites." Ele ficou surpreso, não esperava a resistência. "Que deu em você? Está sensível, é? Acho que você devia mesmo procurar terapia." "Talvez eu devesse", respondi, sentindo a coragem crescer dentro de mim. "Talvez você também devesse. Não percebe que não me enxerga mais? Não vê que só olha para você e para o que esperam de você?" Ele revirou os olhos, pegou a chave do carro e saiu, batendo a porta. Fiquei ali, tremendo, mas, pela primeira vez, não me senti envergonhada pelo meu próprio choro. Era como se, ao verbalizar a minha dor, eu tivesse recuperado um pedaço de mim. Naquela semana, comecei a responder às mensagens da Carol. Ela insistiu para que eu fosse conhecer o projeto social, nem que fosse só para olhar, para tomar um café. Inventei uma desculpa para Gabriel, um compromisso com uma prima distante, e fui até o centro comunitário onde o projeto acontecia. O lugar era simples, cheio de energia. Crianças corriam, jovens pintavam murais, arquitetos e voluntários trocavam ideias sobre urbanismo popular. Em poucos minutos, me senti em casa. Uma das coordenadoras, Dona Teresa, me recebeu de braços abertos. "Precisamos de alguém como você. Gente que entende do bairro, que sabe olhar para os outros com respeito. Você topa ajudar, Mariana?" Fiquei tentada a aceitar, mas a culpa falou mais alto. "Não sei se posso. Minha família, meu marido." "Ah, filha, só você pode decidir para quem quer viver", ela disse, olhando fundo nos meus olhos. Voltei para casa confusa, mas com uma semente plantada no peito. Nos dias seguintes, Gabriel estranhou meu ânimo. Perguntou se eu estava tomando algum remédio, se tinha algo errado. "Não, Gabriel, só estou tentando lembrar quem eu sou." O estopim veio numa noite de sexta-feira. Gabriel chegou em casa alterado, jogou as chaves sobre a mesa e começou uma discussão sem motivo aparente. "Você anda distante, Mariana. Que história é essa de sair sozinha? De conversar com gente que eu nem conheço? Está querendo se misturar de novo com aquele povo do subúrbio?" Foi a gota d'água. O grito que eu guardei durante anos, finalmente, saiu. "Não aguento mais. Não sou sua funcionária. Não sou sua boneca. Sou mulher, Gabriel. E estou cansada de me apagar para caber no seu mundo." Ele tentou me acalmar, mas era tarde demais. "Você está sendo ingrata, Mariana. Tudo que eu faço é por nós dois. Você sabe o quanto minha mãe se esforça para te ajudar?" A menção à sogra me deu vontade de rir, mas era um riso amargo. "Ela nunca me aceitou de verdade, Gabriel. E você também não. Sempre quis uma Mariana moldada, fabricada. Mas eu não sou assim."
Nunca fui. Nos dias seguintes, o clima em casa ficou insuportável. Gabriel mal falava comigo. Cecília ligava insistentemente, dizendo que eu precisava me tratar, que estava descontrolada. Procurei a dona Teresa, pedi para me envolver mais no projeto. Comecei a ajudar nas manhãs, dizendo a Gabriel que ia ao mercado. Cada tarde longe de casa era um alívio. Lá, me sentia viva de novo. Um dia, durante uma reunião, a coordenadora falou: Mariana, temos uma vaga para arquiteta no projeto, remunerada. Queremos você. Voltei para casa com a notícia pulsando dentro do peito. Tive medo, claro, mas também senti orgulho de mim. Naquela noite, sentei com Gabriel para conversar. Preciso te dizer uma coisa. Aceitei um trabalho. Vou voltar a trabalhar como arquiteta. Ele ficou indignado, disse que não permitiria, que aquilo era um absurdo. Se você sair por essa porta, não precisa mais voltar. Respirei fundo. Pensei nos conselhos da minha mãe, nos desenhos antigos, no sorriso da dona Teresa. E respondi: Então, talvez seja a hora de eu não voltar mesmo. Fui embora, sem olhar para trás. Não levei quase nada além de alguns cadernos, um par de sapatos e o álbum de fotos antigas. Fui para a casa da minha mãe, onde fui recebida com o mesmo abraço de sempre, como se nada no mundo pudesse me quebrar. Nos dias seguintes, enquanto Gabriel mandava mensagens raivosas, tentando me manipular pelo medo, eu me dediquei ao projeto. Desenhei praças, casas, escolas. O salário era pequeno, mas a satisfação era gigante. À noite, na casa da minha mãe, sentia um alívio imenso. Dormia em paz pela primeira vez em anos. A vida não ficou fácil de repente. Tive dúvidas, medos, noites em claro, mas, pela primeira vez, sentia que estava escrevendo a minha própria história. Esse foi o meu confronto. E no meio do caos, descobri que era possível e necessário escolher a mim mesma. Os primeiros dias longe de Gabriel pareciam um sonho estranho, desses em que a gente acorda no meio da noite e precisa de alguns segundos para lembrar quem é, onde está. A casa da minha mãe, modesta e cheia de vida, tornou-se meu abrigo, meu casulo. O cheiro de café, o som da televisão baixinha, o barulho das crianças brincando na rua, tudo aquilo que eu achava que tinha perdido para sempre, agora era minha companhia constante. No início, foi difícil. As primeiras manhãs foram de medo, de dúvida. Eu acordava assustada, achando que tinha cometido um erro enorme, que talvez fosse tudo um impulso, que Gabriel fosse aparecer para me buscar, cheio de desculpas e promessas. E por um tempo, até quis acreditar que seria mais fácil voltar para o conhecido, para o confortável, mesmo que esse conforto fosse apenas uma ilusão. Mas bastava um olhar para os desenhos antigos, uma conversa sincera com minha mãe, para lembrar que o único caminho possível era para frente. Minha mãe, coitada, me acolheu sem uma única cobrança. Ela sabia, no olhar, tudo o que eu precisava ouvir. Não perguntou sobre Gabriel, não questionou minhas escolhas, apenas me serviu café, colocou a mão sobre a minha e ficou ali, junto, me mostrando que amor de verdade não precisa de palavras, nem de condições. Voltar ao projeto social foi como renascer. Na primeira semana, me envolvi com tudo: reuniões, mutirões, oficinas, plantio de árvores, pintura de murais. A comunidade me recebeu de braços abertos. Senti uma alegria simples e genuína ao ver crianças correndo por entre os canteiros. De flores, ao escutar as ideias dos jovens para transformar o bairro, ao ouvir as histórias das mulheres que, assim como eu, lutavam para não serem apagadas. Descobri que minha dor não era única, que, na verdade, ela ecoava em tantas outras vozes. Havia Dona Elsa, que reergueu a casa sozinha depois da enchente. Havia Sara, que sonhava em abrir uma biblioteca comunitária. Havia Luiz, que queria ser engenheiro, mas nunca tinha visto um projeto de construção de perto. Cada pessoa, um universo de batalhas e sonhos. Fui me reaproximando da Carol, minha amiga de faculdade. Ela me levou a exposições, me apresentou a outras mulheres incríveis, me convidou para rodas de conversa. Aos poucos, voltei a sentir prazer em conversar, em rir alto, em ocupar espaços sem pedir desculpa. Retomei meus desenhos, dessa vez sem vergonha, sem pedir permissão. Passei a compartilhar meus projetos nas redes sociais e logo começaram a surgir encomendas pequenas.
Uma reforma aqui, uma decoração acolá, um convite para dar uma oficina em outra ONG. O dinheiro ainda. Era pouco, mas a liberdade era imensa. A relação com Gabriel passou por uma fase amarga. No início, ele tentou me manipular pela culpa. Mandava mensagens dizendo que eu estava jogando fora tudo o que construímos juntos, que ninguém nunca vai te valorizar como eu. Não respondi. Depois vieram as ameaças. Se não voltar, vou dificultar o divórcio. Vou contar para todos que você me abandonou. Minha mãe, mais uma vez, foi meu escudo. Filha, quem ameaça no fundo é quem mais tem medo. Não tema, não. O processo de divórcio não foi fácil. Foram meses de papéis, advogados, idas e vindas ao fórum. Cada audiência era uma ferida sendo reaberta, cada palavra maldosa, um lembrete de tudo que eu superei. Mas, no fundo, eu já sabia. Aquela dor era passageira, necessária. Na última audiência, Gabriel parecia um estranho. Vi nos olhos dele não mais a figura autoritária que tanto temi, mas um homem perdido, incapaz de compreender que não poderia mais me controlar. Assinei os papéis com a mão firme, respirei fundo e saí do fórum sentindo o peso de anos caindo das minhas costas. Caminhei até o ponto de ônibus. Comprei um pastel na feira da esquina e sentei na praça para comer sozinha, observando a vida passar. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava verdadeiramente livre. Meu pai, que sempre foi mais calado, me procurou numa tarde qualquer. Sentamos juntos na varanda. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o céu nublado. Depois falou: Sabe, filha, às vezes a gente precisa perder o que achava essencial para descobrir o que realmente importa. Chorei, e ele me abraçou. Aquele abraço era a certeza de que eu tinha um lugar seguro no mundo, não importava quantas vezes eu caísse. As semanas se transformaram em meses. A cada dia, sentia minha identidade voltando, como uma planta que renasce depois do inverno. Comecei a dar aulas de desenho para adolescentes, ajudei na reforma da praça do bairro, organizei oficinas de planejamento urbano com outros voluntários. Aos poucos, Mariana arquiteta, Mariana filha, Mariana amiga e, principalmente, Mariana mulher se reencontraram. Eu já não precisava de validação. Não precisava mais caber em moldes ou agradar a quem não enxergava quem eu era de verdade. As noites de solidão deram espaço para noites de celebração. Meus amigos voltaram, minha família se fortaleceu, minha mãe organizava almoços aos domingos, cheios de risada e comida boa. Eu não sentia mais vergonha da simplicidade, não sentia mais falta dos talheres de prata ou dos vestidos caros. Sentia falta, sim, da paz que agora era minha. Uma noite, durante uma roda de conversa no projeto social, uma menina de 13 anos me perguntou: Tia Mari, você não tem medo de ficar sozinha? Pensei antes de responder. Tive sim, muito medo. Mas aprendi que ficar sozinha com a gente mesma é melhor do que viver cercada de quem não nos vê de verdade. A menina sorriu e percebi que aquela resposta era tão para mim quanto para ela. Voltar a ter autonomia foi um processo, não um evento único. Ainda tropecei. Ainda senti insegurança, ainda pensei em voltar atrás nas noites de chuva. Mas cada vez que pensava, lembrava da menina do passado, aquela que desenhava casas, que acreditava no impossível, que sonhava mudar o mundo. Ela nunca tinha morrido. Só estava adormecida, esperando coragem para sair de novo. Aos poucos, a notícia da minha volta se espalhou. Recebi mensagens de antigos clientes, de colegas de faculdade, de pessoas da comunidade querendo saber se eu aceitava novos projetos. Cada ligação, cada e-mail era como uma sementinha de esperança plantada no meu peito. Certa tarde, na inauguração de uma pracinha comunitária, minha mãe me chamou de lado. Filha, olha para tudo isso. Você fez. Olhei em volta. Crianças brincando, idosos sentados nos bancos, grafites coloridos nos muros, flores nos canteiros. Meu coração se encheu de gratidão. Não fiz sozinha, mãe, mas dessa vez fiz do meu jeito. Em um mundo que valoriza tanto a aparência, o luxo, o status, eu finalmente entendi o valor da autenticidade. Entendi que ninguém é feliz vivendo a vida do outro, que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir adiante, apesar dele. Eu tinha cicatrizes, sim,
Mas eram marcas de batalhas vencidas, não feridas abertas. Naquele fim de tarde, sentei no banco da praça, desenhei a paisagem diante de mim e pensei em como a vida pode surpreender. Eu tinha perdido quase tudo, menos a mim mesma. E no fundo, isso era tudo o que realmente importava. Hoje, quando olho para trás, não consigo acreditar em tudo o que vivi e superei. Às vezes, me pego olhando para aquela Mariana do passado, insegura, submissa, sufocada pela vontade dos outros, e sinto uma mistura de compaixão e orgulho. Se pudesse voltar no tempo, teria abraçado aquela menina assustada, teria sussurrado no seu ouvido que o medo de recomeçar é grande, mas a alegria de se reencontrar é infinitamente maior. Foi preciso perder quase tudo para descobrir o que realmente era meu. Não foi só um casamento que ficou para trás, mas uma versão de mim mesma que já não servia mais. Os dias de festa para os outros, os sorrisos forçados, o silêncio diante das pequenas humilhações. Tudo isso foi ficando cada vez mais distante, como uma névoa se dissipando ao sol da manhã. Se eu aprendi alguma coisa ao longo dessa jornada, é que a gente nunca deve pedir desculpas por ser quem é. Por mais que tentem nos convencer do contrário, não existe felicidade genuína onde não existe verdade. O preço de se adaptar ao molde dos outros é, muitas vezes, a própria alma. E por mais que a vida tente te convencer de que ser menos é mais seguro, eu garanto. É só sendo inteira que a gente encontra sentido. Fui filha, esposa, profissional apagada, mulher invisível. Mas, acima de tudo, fui e sou alguém que decidiu não desistir de si. Isso não me fez imune à dor. Pelo contrário, muitas vezes senti mais dor do que imaginava possível. Mas também me fez colher uma liberdade que não tem preço. Aprendi que família é quem acolhe, quem torce, quem respeita até quando não entende. E que amizades verdadeiras resistem ao tempo, à ausência, ao cansaço da rotina. Carol me ensinou que basta um gesto, uma mensagem, para reacender a chama da esperança. Dona Teresa, no projeto, me mostrou o poder da solidariedade e da construção coletiva. Minha mãe me ensinou o valor do silêncio amoroso e do café quente, o poder de um abraço dado na hora certa. Hoje, tenho orgulho da minha história, das noites difíceis, dos dias em que pensei em desistir, das pequenas vitórias cotidianas. Um projeto entregue, uma praça transformada, um sorriso de gratidão de quem se sentiu visto. Aprendi a valorizar a simplicidade, a paz, o barulho das crianças na rua, o cheiro do bolo assando no forno, as conversas francas na cozinha. Se você, que me ouve agora, sente que está vivendo uma vida que não é sua, quero que saiba que sempre há tempo de mudar. Não importa a idade, a condição, o passado, sempre há tempo de recomeçar. Não espere que o mundo te dê permissão. Dê a você mesma esse presente. Pode ser que no começo o medo pareça maior do que a esperança. Pode ser que o silêncio pese, que as dúvidas se acumulem, que as lágrimas caiam no travesseiro noite após noite. Mas eu prometo, toda mudança real começa nesse caos. E o que parece impossível hoje, amanhã pode se tornar o alicerce de uma vida muito mais feliz. E não importa quantas vezes digam que você é demais, sensível demais, sonhadora demais, teimosa demais, tudo isso pode ser exatamente o que vai te salvar. A minha teimosia me salvou, minha sensibilidade me reconstruiu. Meu sonho virou projeto, minha coragem virou história. Hoje, o que mais desejo é que outras mulheres, e homens também, encontrem coragem para se olhar no espelho e se perguntar: eu estou vivendo minha vida ou a vida que os outros querem para mim? Se a resposta não for a que você deseja, lembre-se, nunca é tarde para mudar o roteiro. Faço questão de compartilhar minha história não por vaidade, mas porque sei que há muita gente, agora mesmo, vivendo silenciosamente um apagamento parecido com o que eu vivi. E se, ao dividir meu caminho, eu conseguir acender uma faísca de esperança em alguém, já vai ter valido a pena. Por isso, se essa história tocou seu coração, se você se viu em alguma parte dela ou conhece alguém que precisa ouvir essas palavras, deixa seu comentário aqui embaixo. Me conta, qual capítulo da sua história você está vivendo agora?
O que você gostaria de transformar? Eu vou ler tudo com carinho, porque cada história importa. A sua, inclusive. E não esquece de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias de recomeço, superação e vida real. Juntos podemos criar um espaço de acolhimento, inspiração e força para quem precisa. Lembre-se, você não é coadjuvante na vida de ninguém. A sua vida merece ser vivida em primeira pessoa. E às vezes, tudo o que você precisa para recomeçar é acreditar nisso e dar o primeiro passo. Obrigada por me ouvir até aqui. A sua história importa. E se quiser, começa a escrever um novo capítulo hoje.